No vídeo de hoje eu quero te mostrar os 10 erros em Spring Boot que todo desenvolvedor tem que evitar, não tem jeito. Mas antes de entrar nesses detalhes, não esqueça, verifica se tu tá inscrito, cara. E se tu não tiver, dá aquela moral pro pai aqui, tá certo? Deixa o like, compartilha e verifica se o teu sininho de notificação tá ativado. É só um cliquezinho para que tu vai receber conteúdos de qualidade como este, beleza? Então, vem comigo que eu vou te mostrar. Pessoal, o combinado vai ser o seguinte, eu vou mostrar os 5 primeiros erros e depois, se tiver mais de 30 likes aqui, eu mostro os outros 5 para fechar os 10. Demorou? Vamos fortalecer aqui o canal, sei que é chato eu estar pedindo, mas sabe que a gente sobrevive disso, tá? Bom, eu pedi para o GPT gerar essa imagem para mim, tá? Não vou negar, passei os 10 tópicos e ele gerou essa imagem. Então tá aqui, eu sempre bato nessa tecla. Número 1, colocar regras de negócio no controller. Pessoal, o controller deve apenas receber a nossa requisição e delegar a responsabilidade, porque não é o controller que tem que ficar as regras de negócio. Eu até coloquei aqui no Carbon essa imagem aqui de um controller cheio de regras de negócio. Então aqui ele verifica se o pedido tem itens, para dizer que o pedido está vazio, ele verifica se o cliente está bloqueado, ele percorre os itens para verificar se tem estoque ou não, enfim. Cara, isso não é algo que tu tem que fazer no teu back-end, tá? Principalmente se tu já está querendo migrar para pleno, para sênior. E independente se é um controller curto, não faça isso. Olha só a diferença, como um sênior faria isso. A camada de controller teria simplesmente o post. Deixa eu até aumentar o tamanho da fonte. Ó, a camada de controller teria apenas o post, que delegaria a responsabilidade por tratar as regras de negócio para a camada de serviço. Tá? E a camada de serviço, aí sim, teria lá o seu método create que faria as devidas validações, validaria o cliente, validaria o estoque, criaria e passaria a responsabilidade por salvar no banco de dados para a camada de repository, tá? E ele trabalharia também com mapper, por que não, para fazer a conversão de dados. Certo? Então esse aqui é o primeiro erro que todo mundo tem que evitar. O segundo erro seria retornar entidades diretamente. Uma outra coisa que eu falo no meu curso aqui gratuito, que está aqui no YouTube, na playlist, na aba de cursos, é que tu não tem que expor as tuas entidades na camada HTTP. Tá? Expor entidades pode vazar dados sensíveis e aumentar cada vez mais o acoplamento. Então a gente tem que sempre utilizar DTOs, que significam Data Transfer Object. Eu também coloquei aqui no Carbon uma imagem. Ó. Eu tenho um método get que vai buscar os usuários pelo UID aqui dele, certo? E ele está retornando aqui a entidade de usuários. Então ele está indo lá no repositório, fazendo um find by or else throw, ou seja, se der problema, se ele não encontrar, ele vai retornar uma exception aqui. Então qual que é o problema? Tu vai retornar a senha na camada HTTP, tu vai retornar os relacionamentos, tu vai ter um lazy initialization exception e tu vai, se tu mudar tu vai ter que mudar a tua API quando mudar a entidade, Então, ó, isso aqui é fato. E como é que um sênior faria? Ele criaria uma entity separada. Dessa entity, ele teria um user response, que é um record imutável, apenas com os dados que ele quer retornar. Então, observem aqui, eu tenho uma @entity, que é a minha tabela no banco de dados. Aqui eu tenho password e aqui eu tenho o CPF. No meu user response, eu não passo o password nem o CPF. Estão vendo aqui? E daí eu vou trabalhar aqui com um métodozinho chamado toResponse, que vai receber a camada de usuário e vai transformar nesse user response, vai fazer um mapper. E daí o método get, ele vai retornar simplesmente o user response. Isso aqui tu tem que fazer, cara. Isso aqui, se tu não fizer, tu não vai ser contratado porque tu não vai, certo? Bom,
Terceiro e não menos importante, esquecer de fazer validações. Dados inválidos podem causar erros e chegar até a regra de negócio. Bom, tu pode antecipar, tu não precisa esperar que o teu service trate isso e retorne, ou que uma constraint que tu fez no banco de dados retorne um erro para ti. Tu pode usar o @valid, né? Tu pode fazer várias abordagens aqui no teu back-end. Então, por exemplo, em vez de tu ter aqui, né, no controller, tu vai delegar para o serviço. Em vez de o serviço ter que tratar todas as regrinhas de objetos e de atributos, tu pode ter aqui um create product request que vai usar o validation, que vai tratar essas regrinhas aqui de colunas. Por exemplo, o nome precisa não ser em branco e ter ao máximo 80 caracteres. Tu não precisa tratar via código fonte. Tu pode usar o @valid dentro da tua requisição, ó, @valid, tá? Ou seja, eu vou receber um objeto no post, eu já coloco um @valid na frente. Perfeito? Então, se liguem nisso, parem de fazer esse tipo de regra para validar o objeto que tu recebeu, certo? Isso aqui não é regra de negócio, tá? Bom, próximo passo é não tratar exceções de forma global. Eu tenho encontrado muitos try-catch dentro do código e um try-catch desnecessário, tá? Ele fica repetitivo, ele fica difícil de manter e às vezes tem programadores que deixam catch em branco simplesmente para não estourar a exceção. E isso não faz muito sentido, né? Então, um exemplo aqui, eu tenho um services.create e aqui eu tenho customer not found, eu tenho product not found e eu tenho um exception. Isso aqui não se faz mais. E a gente pode ter aqui o que a gente já viu também no curso aqui no canal, que é o Global Exception Handle, escutando a tua exceção personalizada. Então tu vai ter o Customer Not Found Exception, que tu vai tratar do jeito que tu quer, e na hora de lançar essa exceção, basta tu fazer um throw new Customer Not Found Exception, que ele vai tratar automaticamente para vocês. Ó, anotação REST Control Advice. Não esqueçam disso nunca. E o quinto é usar system.out.println para logs. Bom, eu gosto, confesso, que eu gosto de usar o system.out, porque eu sou totalmente old school e não tinha bibliotecas ainda para a gente trabalhar decente com o system.out. E no Spring existe o SLF4J, né? Que é uma biblioteca para logs mais estruturados. Então, tu não precisa ficar usando o system.out.println para tudo, tu pode usar essa biblioteca. Então, ao invés de tu usar assim, tu pode criar um logger, que ela é uma factory, uma fábrica, né, que vai construir isso para ti, e tu tem várias opções aqui para mostrar no console da tua aplicação de forma customizada. Então, se é error, tu pode até mostrar de vermelho, se é informação, de warning, se é coisa boa em verde, e assim por diante. Então, use e passe a utilizar aqui o SL4J. Só que lembre-se, né? Quanto mais logs que tu adicionar dentro da tua solução, mais lenta ela fica. Bom, a ideia aqui era mostrar o que diferencia um pensamento de júnior e de sênior, né? O sênior ele não segue essas práticas apenas o porquê o Spring recomenda. Ele vai seguir pensando nas consequências daqui a, sei lá, 2 anos, 3 anos. Né? Fazendo dessa forma, o controller ele vai permanecer fino e muito mais fácil de manter. A tua API vai ficar desacoplada utilizando DTOs. As validações vão acontecer já na borda da tua aplicação. Isso vai evitar
congestionar o teu banco de dados, por exemplo. O tratamento de erros vai ficar consistente, vai ficar centralizado e os logs utilizando essas bibliotecas vão diagnosticar muito melhor o problema que está acontecendo lá em produção. E esse tipo de preocupação vai reduzir o acoplamento, vai facilitar os teus testes, vai melhorar na evolução do teu sistema e vai tornar o teu software mais resiliente conforme ele vai crescendo, certo? Então, essas são as primeiras 5, né, das 10 que eu quero mostrar para vocês, mas lembrando aqui, né, 30 likezinho, demorou? Vamos lá, fortalecer, tamo junto demais, fui!